Aí, salve galera. Eu até pensei se essa semana a gente não fazia alguma coisa mais de boa aí, só quero ver como que vocês estão aí também. Faz muito tempo que eu não mexo com back-end, eu não tive tanto tempo de estudar, então eu vou só fazer o básico pra gente dar uma olhada. Tô vendo aqui só a parte da conexão de banco de dados. É tudo com Java? É JavaScript, Node.js. A gente vai pegar por aqui, vamos dar uma olhada como que ele funciona, fazer umas requisiçõezinhas, ó, tem os create server, vamos ver o que que ele faz aqui. E vamos meio que entendendo junto hoje, porque, que nem eu disse, meu Node é bem fraco, mas eu quero passar uma base pra vocês e vamos criar uma APIzinha só pra gente fazer aquelas requisições do estudante e tal, sabe? Tudo que a gente tava fazendo. A gente tem um servidorzinho que vai ficar rodando aqui, que daí ele retorna lá pra gente um valor, por exemplo, quando a gente vem lá e pede. A gente vai fazer uma requisição lá da nossa API lá, por exemplo, pra login. A gente manda lá os dados e tal. Então seria como se fosse um site realmente, tipo, lançado. É, conectado, né? Então, daí tem a parte do... Isso que é a parte do back-end. Eu só tô vendo aqui que eu tenho que achar certinho a conexão, mas tem vários projetos pronto aqui, que a gente vai poder ir copiando aqui algumas partes. Graças a Deus não envolve números, né? Então, porque você falou na estrutura de dados. Será que vai envolver números? Então, na verdade tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que entender, por exemplo, para mexer com banco de dados, tem esses selects aqui que a gente começa a entrar na parte de mais de tabela de banco de dados. Aí quando a gente fala que a gente já tem que ter uma noção dos tipos de dados, que é aquilo que a gente falou lá de string inteiro e tal. E na tabela a gente vai ter que começar a descobrir algumas requisições só, tipo, para você selecionar um item lá do banco de dados, sabe? Então tem várias formas de você fazer aqui, tá bem completo. Aí assim, a gente tem um lugar que a gente vai armazenar os dados que a gente vai exibir na tela, e o Angular lá, aquele aplicativo que a gente fez, é onde a gente exibe. Então a gente pega os dados lá de trás, traz pra frente e começa a exibir por aqui. Mas, beleza galera, vamos só trocar uma ideia aí hoje, não quero aprofundar muito, eu quero fazer umas coisinhas aqui de teste, pra deixar meio que mais bem colocado, tá ligado? Eu hoje não tive muito tempo de estudar bem isso aí, meu back-end anda meio fraco, e como eu disse pra vocês, normalmente quando a gente pega um projeto, a gente não pega ele do começo, né? Sempre vai ter alguém que vai ter que fazer a base do projeto, e depois quando você vai pegar o projeto, normalmente ele já tá com alguma coisa feita, e você só vai começar a dar manutenção ou implementar novas functions nele, né? Então que nem aquele projeto que a gente tem aqui do Angular, que a gente fez os componentes, eu fiz a base e vocês começaram a utilizar pra fazer o resto das coisas, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Então, galera, eu vou falar rapidinho aqui com vocês sobre Node. Eu queria que vocês meio que dessem uma lida em volta aí e tentassem reproduzir uma API inicial. Eu vou fazer pouca coisa aqui. Então, assim, como vocês estão aí? Vocês estão animados? Vocês estão querendo pegar de uma vez? Ou vocês querem trocar uma ideia? Vamos falar aí que alguém sabe me dizer, por exemplo, tava falando agora pro Deezer, a diferença ali da API, do back-end e tal. Vocês entendem o que significa um desenvolvedor front-end ou desenvolvedor back-end, full stack, essas coisas? Não. Basicamente, assim, a gente tem duas vertentes aí do desenvolvimento básico, que é o back-end e o front-end, né? Aí o back-end vai fazer toda a lógica praticamente do seu projeto de produto, e o front-end vai fazer a exibição. Tudo que a gente fez aquilo, a exibição e interação, né, na verdade. Então tudo que a gente fez até agora na nossa API aqui é front-end, tá? Então a gente tá fazendo só front aqui. O que a gente vai ter aqui com back-end? Por exemplo, aqui, quando a gente faz a ação de logar, a gente vai precisar ter esses dados do usuário, por exemplo, lá no cadastro. Quando a gente cadastrar um usuário, a gente vai mandar os dados dele para um banco de dados. E aí, esse mandar os dados para um banco de dados, quem faz é a nossa API do back-end. Eles que vão tratar isso aí. A gente pode fazer uma requisição aqui, que a gente vai estar lá no nosso API, que vai ser lá, sei lá, login, e aí você vai passar os dados lá e a requisição vai te retornar um valor, por exemplo. Se você mandar lá para API login, ele me retorna um logado, por exemplo. Aí o que eu vou fazer? Quando a nossa API recebe lá um valor, a gente vai pegar aqui e passar junto com essa API aqui alguns dados, por exemplo, lá a gente vai pegar na requisição lá, eu acredito que vem direto aqui na requisição, body. O body seria o corpo da requisição, né? Então a gente vai validar, tipo, se no body tem alguns dados como
username ou password. Aí a gente vai lá no nosso banco de dados, valida se aquele username, aquele password tá certo. Se ele tiver certo, a gente vai lá e manda para ele um logado. Se ele tiver errado, a gente vai mandar para ele um que tá com erro. Aí aqui é só um teste aqui de basicamente ele tá usando um express aqui que é para fazer um listening, que ele tá esperando que a gente mande alguma coisa nessa porta. Mas assim, o que a API vai fazer é receber os dados que você vai mandar lá do seu front, tratar eles, ver o que você quer fazer, vai lá no nosso banco de dados, analisa lá, procura o que tem lá, faz as validações e faz tudo o que precisar fazer e retornar para o nosso front aqui os dados que a gente vai trabalhar. Então quando a gente loga aqui, ele vai retornar para a gente lá, por exemplo, quais são as aulas que o usuário tem, entendeu? E aí quando a gente logar aqui, o nosso banco de dados vai estar lá com todos os links, todos os dados que a gente precisa. A gente faz uma requisição lá, get aulas, por exemplo, e aí ele retorna para nós todos esses valores, como se a gente fizesse uma requisição assim, ó. E aí lá vai retornar aula 1, aula 2, sabe? Então, aqui começa a entrar muito mais aquele get set que a gente conversou um pouco lá, porque aqui a gente está falando de requisição de servidor, que a gente tem 4 requisições básicas que a gente tem. O get, no caso, que é quando você quer pegar alguma coisa, ele tem o set, quando você quer setar alguma coisa, tem o delete e ele tem o post, que o post é basicamente uma coisa, é parecido com o set aqui, que você vai enviar alguma coisa também, mas aí tem alguns momentos que você utiliza post, alguns momentos que você utiliza o set. Tá, gente, vocês vão entender mais quando a gente começar a utilizar isso, que acho que vai ficar um pouco mais claro. A explicação não vai fugir muito dessa que a gente está lendo aqui. Oi, pode falar. No meu serviço, nós temos um software que ele usa banco de dados. Ele até usa MySQL. Quando o pessoal tem que fazer alguma alteração via banco de dados no nosso sistema, daí eles abrem esse programinha lá, eu fico vendo eles mexer, eles usam, por exemplo, os comandinhos lá, tipo select from. Aí a gente vai usar algo semelhante a isso no MySQL? Usa sim. Então, banco de dados, vamos pegar aqui, eu acho que no W3 tem a parte de SQL que a gente fala, ó, são alguns bancos de dados sequenciais, tá? Tem vários tipos de banco de dados. Os bancos de dados que eu tenho mais utilizado assim são os bancos de dados sequenciais, que são basicamente conectados você conecta os objetos dele daquela forma que a gente já começou a mostrar no nosso Figma. Tem um desenho, então se você vir aqui no Figma, aquele exemplo que a gente fez aqui do lado, ó, isso aqui, ó, a gente está fazendo um esquema de banco de dados relacional. Por exemplo, aqui a gente tem um ID no nosso usuário, né? E daí pra gente falar que esse perfil aqui, por exemplo, pertence a esse usuário, a gente pega o ID do usuário e declara ele aqui dentro. Então a gente relaciona aquele usuário a esse perfil. E aí quando você vai selecionar um perfil, por exemplo, você vai usar aquela função que eu estava falando ali, por exemplo, do select. O front é isso aqui que a gente está desenhando aqui. É a interação do usuário com os dados. Então você vai pegar o seu back-end, ele vai ser basicamente uma conexão. Ó. Você vai ter lá um banco de dados. O seu banco de dados, você tem várias tabelas que vão armazenar todos os seus dados. Por exemplo, aqui você tem um banco lá chamado user, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é uma tabela nossa do banco de dados. Essa aqui é uma outra tabela nossa do banco de dados, tá? Então a gente vai ter várias tabelas aqui, tá? Então pra gente criar um usuário, a gente precisa ir lá e falar que aquele usuário tem um nome, uma senha. Aí o ID, a gente pode falar que ele tem um ID lá tal, e esse ID ele tem que ser único. Então toda vez que você for criar um usuário, ele vai ter um ID único que você vai chamar ele quando você precisar referenciar ou saber quem que é ou identificar aquele usuário, você vai usar o ID. Aí o seu perfil aqui, você também vai ter que ter um ID para ele, tá? Então o seu usuário aqui, quando você for criar um perfil, você vai colocar o nome, sobrenome, endereço. Aí você vai falar, esse perfil aqui tem um ID, mas ele pertence a usuário tal, que daí você vai passar o ID do usuário. Aí você começa a conectar. Então quando você for lá fazer uma pesquisa no banco de dados, aí você vai usar esse modelo de pesquisa aqui, por exemplo, ó. Você vai lá e faz assim, ó, select, asterisco, que seriam todos, da tabela perfil, aonde o usuário ID é igual a 1. Aí ele vai pegar todos os perfis que o usuário tem aquele ID, entendeu? Então assim, o banco de dados, ele basicamente vai ser um monte de tabelas, que aí você vai fazer algumas pré-definições de classes, né, que nem esses daqui que a gente está fazendo, que é uma modelagem básica, para você poder saber de quem que é o perfil, quem que é, se tem uma aula, se aquele usuário é conectado na aula. Aí você consegue criar uma classe, uma turma, né? Você vai criar uma turma, você vai falar o que na turma? Você simplesmente vai pegar lá na sua turma e vai falar que aqui na sua turma é a aula. Você vai passar aqui, ó, um ID aula e você vai passar um ID user.
Que daí aqui, ó, a sua turma, ela pode ter um nome aqui e tal, só pra você identificar, e um ID daquela turma. Mas aí como você vai conectar o seu usuário àquela turma utilizando os IDs, entendeu? Aí você vai ter lá uma lista de turma. Turma 1. Turma 1 tem o usuário 4 com o usuário 6, sei lá. Turma 2 vai estar com o usuário 5 e o usuário 7, entendeu? Quando você fizer as requisições lá no seu banco de dados, então você vai pegar os dados de acordo com aquelas tabelas, aquelas classes que você já tem aqui. Aí o papel essas pré-definições são padrões? São sempre as mesmas? Isso aqui é a gente que vai criar, né? Mas a gente tem alguns padrões que a gente utiliza, por exemplo, a parte do ID. Então você tem que criar um ID para cada aqui e o ID de conexão também, para você saber do que você tá com o que você tá lidando. Então, o que você tem de padrão aqui é lá no banco de dados, quando a gente for criar o nosso banco de dados com algumas classes, a gente vai falar lá que o usuário tem o ID que é único. Aí você declara lá que ele é único, então nenhum outro usuário criado vai poder ter o mesmo ID. Aí você começa a criar lá, você criou o perfil, conectou no usuário, criou um tipo de aula. Agora você foi lá e conectou o usuário com aquela aula. Agora você já tem uma classe aqui, né? Uma turma. Aí quando você vai ver, você tem lá turma 1, turma 2, turma 3 com usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, que tem perfil 1, que tem perfil 4, entendeu? Aí você vai começar a conectar uma tabela na outra. Fica um pouco mais claro quando a gente começar a puxar os dados, tá? Isso aqui é um pouco confuso de começo mesmo. E assim, tem vários padrões que você pode usar para o banco de dados, vários padrões que você pode utilizar nesse modelo aqui que a gente está fazendo de classe, por exemplo. E se você seguir, fica um pouco mais limpo de você visualizar depois. Aí, o que a gente vai ter agora? A gente tá lá com a nossa paginazinha web, bonitinha, que a gente criou lá com a nossa página de login. Aí o cara vem, clica no botãozinho de login aqui, isso vai mandar uma requisição lá para nossa API. Então ele vai fazer uma requisição HTTP, que a gente fala, mandando lá para a API. Aí a nossa API aqui vai pegar aqueles dados do usuário que veio de lá, vai começar a processar aqui, tá? Veio o usuário, veio a senha, veio o evento de pesquisar login. Aí isso aqui vai lá no seu banco de dados, vai lá na sua classe user. Existe um usuário com essa senha? Existe. Então eu vou lá, retorno aqui para minha API. A minha API vai pegar aquele dado do banco de dados, vai validar aqui, fazer alguma validação, falar, tá tudo certo, tá tudo errado. Depende do resultado, ele vai retornar lá verdadeiro ou falso, ou o valor que você mandar ele retornar. Ele vai pegar esse valor. Se for lá tudo certo, ele só vai mandar de volta para sua API. Se der errado, ele vai mandar para sua API também, mas ele vai te mandar uma resposta de erro. Então basicamente o que ele está fazendo é, você faz uma requisição do seu front lá, manda para sua API, a sua API vai lá no banco de dados, faz o que tem que fazer, processa as informações. Se tiver que voltar no banco de dados, ele pode voltar aqui também, tá? Ele pode fazer esses checks aqui, e aí ele retorna lá para sua aplicação web, o seu front. Então isso aqui, vírus, é o seu front. Isso aqui é meio que o seu back-end. A gente retorna lá, por exemplo... A aplicação sua me veio na cabeça uma biblioteca e 2 funcionários trabalhando. Os caras falam que é mais ou menos como um garçom. Porque tipo, você tem uma mesa aqui, né? Que aqui o cara fez um pedido X. O garçom vai vir aqui, vai pegar o seu pedido, vai lá na cozinha e vai falar, faz o pedido X aí. Aí ele não vai ficar aqui esperando, né? Ele vai lá na mesa Y, vai lá agora pegar o pedido da mesa Y, vai pegar ele e vai mandar aqui, tem que fazer o Y também, tá? Aí já começa a colocar numa lista aqui, ó. Aí daqui a pouco ele vai lá e vê, o X tá pronto. Aí ele pega o X, vai lá e leva a resposta pro X. Então ele fica mais como um garçom, entendeu? Ele não tem um pedido dele, ele não é ele quem faz pedido e não é ele quem faz as respostas, quem tem as respostas finais aqui. Ele simplesmente vai lá, pega o que você precisa, leva pra lá na cozinha e pede, faz lá o X-salada pro Dizeritos. Aí ele vai lá e pega o pedido do Hamid, Hamid quer um X-egg sem ovo. Aí ele vai lá na cozinha e fala, um X-egg sem ovo pro Hamid. O cozinheiro fala, o do Dizeritos tá pronto, pega aqui. Aí ele vai lá, pega o pedido do Dizeritos e leva pra ele. Então a nossa API é o nosso garçom. Ele vai anotar os pedidos, ele vai fazer as buscas, ele vai ficar aqui sentado esperando você falar o que você quer, ele vai fazer pra lá e pra cá, é isso aí, é tipo isso. Tem algumas coisas do Node aqui que a gente vai pegar daqui a pouquinho bem mais certinho, mas é basicamente, a gente tem algumas bibliotecas aqui que a gente usa, como esse Express aqui. Deixa eu remover isso aqui, vou utilizar o FS. FS é para você trabalhar com arquivos, com files. Por exemplo, eu tenho aqui um banco.txt, sabe? Arquivos do sistema. Aí, por exemplo, aqui, você consegue chamar esse FS, ele vai mostrar ali o módulo que a gente tá utilizando o meterg, tá vendo? Aí vamos fazer um teste aqui, É banco, né? .txt, nossa, olha lá, salvou.
Aqui a gente poderia passar, por exemplo, rodar lá, vamos ver se ele vai salvar. Ó, salvou lá nosso usuário. No back-end você vai ficar vendo muita coisa que vai ser só isso aqui, ó. Então seus resultados, suas coisas lá, vai ser rodar código de teste e ficar recebendo esses tipos de requisição aqui, ó. Você abre lá e tá aqui, ó. Vamos colocar aqui ó, ele tá fazendo um Strikify aqui. Acho que se a gente colocar um /n aqui no final, ele deve quebrar a linha. Vamos ver se ele vai funcionar. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí tem uma coisa aqui que é legal. Se eu não me engano, tem um path. Aí aqui, em vez de você passar assim, você vai passar um path, join, tier name, que é uma variável global aqui. Isso aqui, ó, é usado no Node para ele encontrar o arquivo. Então, em vez de eu falar que o arquivo tá em tal lugar, tá lá tipo ./node, /teste, /banco, por exemplo, eu simplesmente utilizo esse path aqui, ó, que ele é um módulo, e ele tem essa função join. Essa tier name aqui é uma variável global, que ela do Node. E ela vai pegar o diretório que a gente está utilizando agora. Não, a gente vai ter que começar a fazer as requisições corretas aqui agora. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui era só essa ideia aqui de tipo, o que é um banco de dados e o que é uma API, tá? Então aqui, ó, quando a gente fez esse append file aqui, a gente está escrevendo no nosso arquivo aqui, banco txt, ó, o que a gente quer que ele, o que a gente quiser salvar. Então isso aqui é basicamente o nosso, como se fosse um banco de dados. Só que um banco de dados em texto. Então a gente vai salvar aqui, por exemplo, os usuários, tudo. Eu só tenho que ver o que ele tem de retorno aqui. Ó, ele retorna esse buffer, tá vendo? Que é esse que ele imprimiu aqui embaixo. Aqui a gente pode, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Aí a gente pode ir lá e fazer o que, ó? Transformar ele num JSON. Então a gente vai pegar lá o resultado e vamos utilizar um JSON parse nele. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente tem que colocar mais alguma coisa, mas vamos testar aqui. Não é que funcionou? Então, ó, aquilo que a gente estava fazendo lá no começo, agora já começou a quebrar. Mas, ó, ali assim, ele tá dando erro aqui. Eu acho que é por causa que daí a gente já tá tentando transformar uns dados muito zoados aqui, ó. A gente tá pegando um dado gigantesco. Mas, ó, eu vou limpar o meu banco aqui. O que eu vou fazer aqui? Quando eu chamar uma função lá, por exemplo, logar, eu vou lá, mando uma requisição pro meu banco de dados e passo o usuário e senha que ele tá passando aqui. O meu banco de dados vai lá, lê lá no meu banco.txt aqui, na verdade é a nossa imitação de banco de dados, vai lá e lê se existe e retorna, ó, tá vendo? Então aqui, ó, pegar o content, vamos tentar fazer uma variável aqui para receber ele, e aqui a gente pode fazer vamos ver se ele vai aceitar isso aqui, ó, funcionou. Então, ó, a gente criou um usuário aqui em cima, salvou ele no nosso arquivo banco.txt, a gente pegou o nosso nosso serviço de file aqui para buscar o arquivo e usou uma função dele que é o read file, que é para ler o nosso banco.txt, e aí quando ele leu, a gente pegou lá o conteúdo dele, transformou em um objeto aqui com o nosso JSON, que seja de uma forma que a gente pode utilizar ele, senão ele exibiria esse modelo aqui, que ele é o buffer, e aí quando a gente jogou esse retorno já, ó, transformado num JSON na nossa variável parsed, e fizemos um console log falando que o user, aqui é só um texto, né, falando que o parsed tem um username. Vamos mudar essas variáveis aqui para ficar um pouco mais claro. Vou chamar de retorno. Então, ó, o nosso retorno quando ele lê o arquivo, ele pode dar um erro ou ele pode passar o conteúdo lá, que é o retorno. Se ele der um erro, a gente vai dar esse throw, que é para lançar uma exceção e passar o erro. Aí, caso ele não dê o erro, ele vai começar a entrar aqui. Esse throw, ele cai fora de tudo, então ele ignora o que tiver para baixo, tá? Então, se você pegar e entrar nesse if, cair aqui dentro, o resto do código aqui não vai ser executado, tá? Então eu fui lá, eu peguei, qual que é o retorno? Tá aqui. Eu quero transformar ele num objeto que eu posso utilizar agora e chamar as propriedades dele, que eu tenho username e password de propriedades aqui. Então eu transformei ele utilizando o JSON parse, que é transformar ele num JSON. Lembra que a gente falou também do JSON, que ele é basicamente o objeto assim, ó. Aí a gente vai ter lá, ó, ok, variável, chave valor. Então, ó, chave, sobrenome, valor, Silveira. Aí que, sei lá, eu tenho chave, profissão, valor, programador. Entenderam? Então isso aqui, ó, é um modelo de JSON. Aí aqui eu poderia ter, por exemplo, pai. Aí meu pai, por exemplo, ele tem lá, ó, nome, voltamos lá, chave e valor, ó, nome. Então, ó, o mesmo que eu tô fazendo aqui no começo, ó, eu posso usar aqui dentro para falar, ó. Então eu posso ir criando outros objetos dentro de objetos, ó. E sempre com as chaves para mostrar o que tem ali dentro daquele, quais são as propriedades daquele objeto. E fora isso, você pode ainda mandar alguns outros tipos. Por exemplo, aqui se eu tiver, sei lá, carros. Eu tenho a propriedade carros, e essa propriedade carros
vai ter vários itens, já que eu sou um cara de muitas posses, então eu tenho lá uma BMW, sei lá, eu comprei um Porsche semana passada, eu tenho meu Tesla que deve chegar semana que vem, e o Opala, que eu vou usar aí, caso aconteça algum problema, eu uso ele de arma. Aí aqui eu tô representando com chaves, tá vendo? Então isso aqui é uma lista ou um array. Então aí quando eu falei que a gente vai precisar entrar um pouco agora de estrutura de dados, a gente vai começar a falar disso aqui também, ó. Então a gente tem lista, tem os nossos objetos aqui. Isso aqui é um modelo de JSON, ó. Então quando a gente falar, eu quero dar um parse aqui, ó. Esse parse é para transformar. Literalmente você está transformando. Então você está pegando aqui, ó, você tem esse objeto aqui pronto, né? Desse jeito. Aí você vai lá e dar um JSON.stringify. Então você vai transformar ele numa string, por exemplo, tá? Quando você fizer isso aqui, transformar ele, tá? Stringify, ele vai transformar esse seu objeto aqui que você tem criado em uma string. Então ele vai simplesmente virar isso aqui, ó. Vai basicamente virar isso aqui, ó. Tudo em uma linha, tudo é string e com chaves valores, ó. Como a gente tem aqui em cima, ó, só para vocês verem um exemplo. Aqui, ó, chave valor, tá? Então, ó, username, valor, password, valor. A chave que eu utilizo, username, o valor, teste123. Quando eu salvo isso aqui, eu estou utilizando JSON.stringify e passando esses valores. Por isso que no meu banco de dados aqui ele aparece em uma linha só, porque isso aqui é como se fosse uma string só, se ele retornasse isso aqui, ó. Só que como a gente está falando de arquivo, então quando a gente lê o arquivo, a gente tem as dependências da leitura, de tudo que você está acessando no arquivo do seu sistema, de todas as necessidades de buscar o arquivo, transformar ele em bit, para ele poder para você poder transformar ele em alguma coisa específica. Então aí ele tem esse buffer do próprio hit file aqui, ó. Então quando ele está retornando aqui esse buffer, ele está retornando esse valor gigantesco que em bits, em bytes, representa exatamente isso aqui, ó. Então se a gente conseguir converter esse buffer, a gente vai ter isso aqui. Eu vou começar a criar isso aqui mais colocadinho aqui na minha máquina para puxar pro Git. Provavelmente amanhã no fim da tarde, aí, antes de entrar na aula, eu devo fazer isso aqui funcionar. Aí amanhã a gente vai poder fazer essa conexão aqui, ó. Que aqui ele tá, por exemplo, criando uma conexão e aí ele pode buscar as coisas no banco de dados. É o que eu quero começar a mostrar para vocês. Então ele tem algumas funções, por exemplo, ó, create database. Aqui a gente tá falando da linguagem de banco de dados. Então ele tá fazendo uma query, que é para criar o banco de dados. Então cada comando que a gente vai mandar para o banco de dados, ele tem uma linguagem específica aqui. Aqui, ó, criar tabela. Daí você vai falar que você está criando a tabela customers, que ela tem o nome, que vai ser um varchar que é uma cadeia de caracteres, como se fosse uma string, né? É no mesmo modelo aqui. E aí vai ter um endereço. Aqui, ó, insert. Então quando você vai inserir na tabela a sua query, a sua linha de comando seria tipo, ó, insert into, que está falando, inserir na customers, que é a sua tabela que a gente criou lá, que ele estava criando ali em cima. Aí você vai falar que você vai passar o nome e o endereço, e daí você vai falar valores tais. Então aqui a gente não está utilizando JSON, tá vendo? Quando a gente vai inserir no banco de dados, a gente tem algumas outras coisas que a gente tem que fazer, que daí seria realmente utilizar a linguagem de banco de dados. Aí tem algumas particularidades quando você vai tipo do MySQL, ou você vai lá pro Postgres, por exemplo, que é gratuito. Tem algumas coisas, como a gente teve ali da diferença do JavaScript pro TypeScript, você acaba tendo alguma coisinha assim que é semelhante, mas não é igual, tá ligado? Aí aqui eu tenho um select, por exemplo. Então você pega select, asterisco, customers. Aqui ele tá buscando todos os customers, né, que são os clientes, no caso. E aí ele retorna lá, se tiver algum erro, ele retorna o erro, senão ele vai imprimir os usuários, ó. Igual a gente tava fazendo ali uma ideia do imprimir o bloco de texto. Aqui ele tá puxando do banco de dados. Aqui tem um where, então aqui você já começa a fazer validação, ó. Selecionar todos os customers aonde o endereço for igual, tal. Então aí você começa a entrar um pouco de filtragens aí que você vai falar, na nossa SLP aqui, ó, a gente tem o vídeo aulas, né? A nossa página aulas, né? Então aqui a gente vai ter que falar, ó, aqui em cima a gente vai exibir só as aulas do YouTube, certo? Então quando a gente fizer uma requisição pro banco de dados, a gente usa o where, fala, ó, select, né? Selecione de aulas aonde tipo seja YouTube. Aí ele vai retornar só a lista de aulas no mesmo modelo aqui, ele tá retornando. Aí lá no nosso web a gente vai ter o objetinho lá, que a gente já até tem um objeto que a gente usa aqui de modelo, que a gente vai poder reimplementar eles, ó. A nossa aula tem o nome, o módulo, tem os links, tá vendo? Aqui daí, ó, vamos pro outro aqui, order by. Então, ó, você vai fazer uma seleção, aqui você já pode ordenar, ó, falar o que você quer que todas as aulas sejam ordenadas pelo nome, por exemplo,
Você pode ter algum outro ordenamento lá para você fazer, ou qualquer propriedade que você tiver criado lá na sua tabela do banco de dados, você pode utilizar aqui para fazer ordenagem. Aí o delete, né, que é o delete da tabela. Aqui existe até uma piada assim aí que a galera faz, mas é o maior terror, o maior medo de algum desenvolvedor que tem acesso ao banco de dados. Quando você faz um delete, você pode ir lá e falar assim, ó, delete from customers. Se você digitar só isso aqui, ele vai apagar toda a tabela custom. Então os caras falam, o cara fez um delete sem where, que ele esqueceu de falar isso aqui, ó, da condição. Então aqui ele tá mandando deletar da tabela customer só quem tem o endereço 21, que malta em 21. Então ele vai lá e vai deletar só esse aqui. Se você não fizer essa validação final, ele apaga o banco de dados inteiro. Tem duas coisas que a galera gosta de fazer na sexta-feira. É o tal do delete sem where, que daí o cara destrói o banco de dados lá, sobe todo o dado do cliente, tem que começar a buscar nos backup, ver o que consegue fazer, buscar refazer o banco de dados para o cliente poder utilizar os dados dele. E outra coisa que a galera faz muito é pegar um negócio sem estar muito bem testado e mandar para produção para a galera poder utilizar. Aí manda isso na sexta-feira, aí dá um erro no sistema lá e você tem que trabalhar no sábado. Cara, não tem como falar. Você pega umas linguagens muito antigas aí, cara, que o cara sofria, tinha que importar um monte de coisa, fazer um monte de coisa para transformar uma string num inteiro. Hoje a gente utiliza ali no TypeScript um int.parse e já resolve, tá ligado? No Java você tinha que importar um parser, que tinha que fazer não sei o que lá. E cara, tudo era um parto para fazer. Então linguagem tem de monte hoje. O que você faz? Presta só atenção naquelas que as Big Stack trabalha, tá ligado? Então se você for pegar Node aqui, ó, quem usa Node hoje? Vamos fazer um top 10 companies with Node. Aqui, ó, Netflix, o Trello, que a gente utiliza o Trello ali, ó, PayPal, Walmart, o Uber, NASA, próprio Mozilla, Yahoo, GoDaddy. Então, assim, são empresas de renome, tá ligado? Então, a comunidade Node é muito forte. Então, tudo que a gente vai passar aqui, eu tô falando de usar Node porque, cara, a gente tem uma familiaridade já básica aí com JavaScript que é legal. E Node tá muito em alta, como eu disse, cara. Não falando mal de quem trabalha com PHP, mas, cara, eu vejo o Node como uma linguagem muito mais robusta, assim, mais bem feita, sabe? Um visual melhor quando você vai ler. A comunidade do Node também é legal, mas a comunidade de PHP também é gigantesca. Mas sei lá, se você for trabalhar com WordPress, você tem que forçar um PHP no meio do seu código lá, porque não tem escolha, beleza. Agora, se você quer aprender um back-end bonito, bem feito, bem estruturado e tal, eu acho que o Node é um pouquinho mais pra esse lado aí. Eu acho que é isso aí, galera. Vocês entenderam o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui é criar as nossas tabelas. Então a gente vai ter uma tabela de usuário, que vai ser o cadastro e tal. A gente vai ter uma tabela de perfil. Aí a gente vai ter uma tabela de vídeo, que a gente vai salvar todos os vídeos que a gente for listar ali, com as propriedades que a gente for ter. E aí a gente vai começar a trabalhar algumas propriedades, tipo o perfil, vamos conectar o perfil ao usuário. Aí quando o usuário assistir uma aula, aí a gente vai ter que ter uma tabela lá falando que o usuário assistiu aquela aula. Então tem uma tabela lá, aula usuário, que vai ter o ID da aula e o ID do usuário. E aí a gente começa a fazer requisições. Quando a gente manda uma requisição para nossa API, a gente vai ter que passar lá, por exemplo, um token. Então a gente vai ter que logar na API, a API vai retornar pra gente um token falando que você vai usar ele para comprovar que você é você. E daí toda vez que a gente for fazer uma requisição, a gente manda esse token. Ele já sabe quem que é o usuário, e aí o banco de dados e a API que vão controlar o que o usuário tem acesso, o que ele não tem acesso. Ele pode retornar alguma coisa, não pode, o que são os dados daquele usuário. Daí a gente vai começar a fazer as requests HTTP que a gente comentou, vai criar a tabela de banco de dados, porque a gente vai ter que ter todas as tabelas, criar um banco de dados novo aqui também. Aí vamos fazer os inserts, vamos fazer uns selects também. O where aqui é só para filtrar, order a gente vai utilizar também. Tudo isso a gente vai ter uma segunda aplicação, que eu acho que a gente vai manter ela no Node aqui agora. Vamos jogar um frontzinho rápido de Node aqui, que vai ser onde a gente vai inserir os vídeos, a gente vai poder apagar os vídeos. Então a gente vai ter que ter toda essa comunicação, vai ter que ter requisição para inserir vídeo, requisição para apagar um vídeo, requisição para buscar os vídeos. Então todas essas requisições a gente vai colocar na API, e quando a nossa API conseguir salvar e já tiver com todos os nossos dados lá, de uma forma que a gente consiga requisitar eles de volta, a gente volta a conectar a nossa API com o nosso projeto front aqui, que daí a gente começa a fazer o cadastro, a gente vai fazer o cadastro funcionar.
quando o usuário vir aqui, ele vai poder ter a tela dele de cadastro já. Quando a gente tiver as aulas lá, a gente vai poder começar a listar. E aí a gente vai deixar, depois que tudo estiver funcionando e conectado, a gente deixa bem bonitinho. E aí, fechou. Aí se precisar, aí a gente finaliza o projeto inicial. É isso aí, galera. Confusão na cabeça de vocês. O primeiro passo era mostrar pra vocês aqui isso aqui, tá? O que é o back, o que é o front, o que é o banco de dados. Tá, eu vou fechar aqui por hoje, galera. Meio que valeu. Tamo junto, galera. Beleza.